químicos industriais. O que são? Para que servem? Onde são encontrados? Qual a classificação? Hoje, no Globo Repórter. Nossa, que formal. Só que não. Aqui a gente vai tentar levar o assunto de uma maneira um pouco mais leve. E o assunto ainda é tipos de filtro. E não tem como falar de tipos de filtro se não falar de filtração. Adaptando de Marcos Moreira, isso seria como analisar a Terra de Marte e não levar em consideração o ser humano. Bom, o processo de filtração é uma separação física em que você separa partículas sólidas em suspensão num fluido, ou seja, líquidos ou gases. É um processo muito importante industrialmente. Por exemplo, na extração de óleo de sementes agrícolas, pode ser que o óleo venha com alguma impureza relativa à casca ou à própria semente. Outro exemplo é a clarificação do caldo de cana, em que o caldo pode vir contaminado com alguma partícula, alguma impureza da folha ou do bagaço. Essa dica é espetacular. Obrigado. Quando você está efetuando uma filtração, tem algumas variáveis que você tem que levar em consideração. Por exemplo, a área, você tem que saber dimensionar o seu filtro, você tem que saber também o grau de pureza que você quer no produto final, a pressão, que é uma variável de controle, e a vazão. Você tem que saber a quantidade que você quer processar durante o dia. Agora nós vamos falar dos componentes básicos do processo de filtração. Essa é uma ilustração básica do processo. Podemos ver que a filtração é composta pela corrente de alimentação, a suspensão de partículas sólidas em um fluido, da torta, que é as partículas sólidas que ficam retidas no meio filtrante, pelo meio filtrante, e pelo filtrado, que é o fluido após passar pelo processo. O meio filtrante é a membrana que promove a filtração propriamente dita. Então, ela é uma membrana porosa, que pode ser formada de diversos materiais, como ligas metálicas, tecido, plástico, entre outros. A porosidade do meio filtrante vai depender do seu processo, uma vez que, conforme o tamanho das suas partículas em suspensão, você precisa de poros menores para que a sua filtração seja efetiva. Durante o processo de filtração, então, a torta ela vai aumentando com o passar do tempo. Esse aumento da torta ele vai causar um aumento de resistência dentro do equipamento durante o procedimento. Isso vai fazer com que a pressão aumente e aí, a partir desse momento, você sabe que está na hora de limpar o seu filtro, porque ele já está começando a entupir. O processo de filtração ele pode ocorrer a vazão constante ou a pressão constante. Como a pressão é uma variável de controle, geralmente ele ocorre a vazão constante, e a pressão é o que vai te dar os dados para determinar quando a limpeza deve ser feita e controlar o processo. Enfim, quando a pressão é constante, a vazão tem que ser aumentada conforme a torta vai se formando, devido àquele aumento de resistência, para que você consiga manter a pressão constante. Quando o oposto ocorre, quando você está trabalhando com vazão constante, é a pressão que tem que ser aumentada para que o processo continue a ocorrer como você planejou. Agora que você sabe um pouco sobre filtração, está na hora de entrar no assunto propriamente dito, tipos de filtro. E vários são os fatores considerados para especificar um filtro e, com isso, classificá-lo ou então escolhê-lo na hora de uma compra. O primeiro fator a se considerar é relativo à suspensão de partículas. E, com isso, nós temos que considerar a vazão de entrada no processo de filtração, a temperatura em que o processo vai ocorrer, a concentração das partículas nessa vazão de entrada, a granulometria e a heterogeneidade das mesmas e ainda a forma das partículas na vazão de entrada. Em alguns processos de filtração, a torta é o produto de interesse e, com isso, algumas propriedades destas são importantes quando você vai classificar o filtro ou então escolher ele. No caso, as propriedades relativas à torta é a quantidade que vai ser gerada no processo, a compressibilidade da sua torta, propriedades físico-químicas relativas a ela, a uniformidade da mesma e a pureza. Assim como em alguns processos a torta pode ser um produto de interesse, em outros o filtrado pode ser um produto de interesse. E esse também tem propriedades que a gente deve considerar na escolha de um filtro, como por exemplo, a vazão de filtrado do processo que você deseja, a viscosidade do filtrado, a temperatura do filtrado ou da corrente de saída no caso, a pressão de vapor desejada da vazão de saída também, e a clarificação, como por exemplo no processo de clarificação do caldo de cana.
Existem ainda outros fatores extras, que devem ser considerados também no processo de escolha do filtro ou classificação deste. Como, por exemplo, a escala em que o processo vai ocorrer, a facilidade de remoção da torta ou ainda economia com mão de obra e equipamentos. Afinal, estamos falando de... Segundo todos esses fatores que já foram ditos, nós chegamos à seguinte classificação para os filtros industriais. Segundo a força propulsora, ou seja, podendo operar a gravidade, a pressão com ar ou bomba, a vácuo ou a força centrífuga. Segundo o material que constitui o meio filtrante, podendo ser areia, tela metálica, tecido, meio poroso rígido ou papel. Segundo a função que desempenha, de clarificador, filtro para torta ou espessador. Segundo detalhes construtivos, filtros de areia, placas e quadros, lâminas e rotativos. Segundo o regime em que opera, podendo ser batelada ou contínuo. E às vezes a classificação é feita em grupos caracterizados pelos tipos de maior tradição, como os filtros Kelly, Velis, Oliver, Morrow e Sweetland. A classificação dos filtros industriais é muito diversa e varia de autor para autor, de bibliografia para bibliografia. Dessa forma, fica muito difícil tratar de todas elas. Além disso, pode ocorrer que alguns filtros se repetem de classificação para classificação. Assim sendo, nós vamos seguir apenas uma linha e tratar da classificação segundo os critérios construtivos, como já apresentamos anteriormente. Além disso, vamos unir a classificação proposta por McIntyre em seu livro Equipamentos Industriais e de Processos. Tem certeza do que está fazendo? O primeiro filtro que eu vou classificar é o filtro do tipo granular. O leito desse filtro geralmente é constituído por areia e cascalho. E ele é disposto de maneira que as partículas menores fiquem em cima e as maiores embaixo. Então, ao longo do escoamento, a porosidade do filtro vai aumentando. Além disso, a estrutura dele é feita geralmente de aço ou então de concreto. À medida que a filtração vai se processando, então a gente tem a deposição de partículas sólidas no poro do filtro. Isso vai fazer com que você tenha uma grande diminuição de vazão e uma perda de pressão excessiva. Então, a partir do momento que o manômetro começou a acusar esse aumento de pressão para conseguir filtrar a mesma vazão, você tem que limpar o seu filtro. Como é que é feita a lavagem? A lavagem é com uma corrente de água limpa, uma corrente contrária, ascendente, ou seja, de baixo para cima, que vai das partículas maiores para as menores, a ponto de fluidizar esse leito, geralmente, para você conseguir desprender as partículas sólidas dos poros e, posteriormente, ainda passar um jato de ar para você secar esse filtro e poder voltar a utilizá-lo. Então, aqui nessa imagem, a gente tem um filtro poroso, granular, duplo. Esse tipo de filtro, ele permite que você tenha um maior tempo de operação, só que também a lavagem dele tem que ser feita de maneira mais cuidadosa, demora um pouco mais para limpar. As principais vantagens de filtros como esse, que são os granulares, é que eles são muito baratos, então o custo de instalação e manutenção é bem aceitável. No entanto, esse tipo de filtro ele requer uma grande área para poder filtrar grandes quantidades, então a área dele é relativamente grande comparada aos outros filtros. Bom, justamente por esse baixo custo, esse filtro ele é utilizado muito para tratamento de água, no caso a filtração da água. Ele consegue diminuir a turbidez e também, obviamente, os sólidos em suspensão da água. Contudo, ele não controla os patógenos, então você precisa depois fazer um tratamento posterior com cloro, que a gente sabe que é utilizado na água. E também, no tratamento de água, você não precisa recuperar a sua torta. Em muitos processos industriais, você precisa da torta. Nesse caso, não. Então, esse filtro, a principal característica de utilização dele é essa, que você não precisa recuperar a torta, então você pode simplesmente lavar e jogar ela fora. Quanto ao escoamento, esses filtros são classificados em lentos e rápidos. A diferença entre filtros lentos e rápidos é basicamente a pressão. Nos filtros lentos, você não aplica a pressão, você deixa o processo acontecer de maneira natural. Já nos filtros rápidos, você aplica uma pressão
dentro do processo para que ele se desencadeie de maneira mais rápida. Atualmente, tem se testado leitos com granada e antrácito além da areia. Por quê? Com a diferença de peso específico e de porosidade entre esses materiais, tem se conseguido um filtrado com uma qualidade maior. Os filtros rápidos, eles apresentam vantagens em relação aos lentes, porque como você aplica uma pressão nesse filtro, você tem o processo além de ser mais rápido, obviamente, como o próprio nome diz, você tem ainda a vantagem do espaço físico ser menor. O utilizado pelos filtros rápidos é menor que dos lentos. Por esse motivo, os filtros lentos eles são utilizados geralmente para tratar água de pequenas comunidades ou então de cidades menores. Já os filtros rápidos, eles são utilizados para grandes tratamentos de água. Dentro dos filtros rápidos, ainda a gente tem uma subclassificação. Existem os filtros rápidos convencionais, que são aqueles dispostos da mesma maneira que eu expliquei anteriormente. Então, o cascalho e a areia menor são colocados em cima e os maiores embaixo. Você tem a granulometria crescente, no sentido descendente. Você tem ainda os chamados biflow, que eu vou explicar como nessa figura aqui. Então aqui a gente tem um filtro biflow. Você pode ver que a disposição do cascalho é igual, a gente já tinha comentado. Contudo, o fluxo de filtração é feito de maneira ascendente. Então a água vai entrar por baixo e vai subindo. Isso promove um aproveitamento total do leito, porque as partículas maiores ficam retidas em cima e conforme a granulometria das partículas diminui, elas vão ficando retidas nas camadas superiores. O que assegura a compactação do meu leito? Bom, se aqui ele é disposto dessa maneira, então eu tenho que colocar ainda um fluxo de água por cima, para que você tenha um leito compactado. Esse fluxo de água aqui, ele assegura exatamente isso, a compactação do seu leito. No meio da camada mais fina, você tem então os seus drenos. Eles vão captar tanto a água de cima quanto a de baixo, e eles vão aqui, daí você vai ter a saída da água filtrada. Como os filtros granulares são muito utilizados para tratamento de água, agora a gente vai ver uma aplicação. Todo o processo de filtragem da água comunitária na comunidade de Linha dos Chaves começa aqui. Primeiramente, foi construída uma barragem para facilitar a captação da água e feita então a canalização para uma caixa d'água, onde é chamada de caixa de decantação. A primeira filtragem já inicia nesse processo aqui, onde os canos são perfurados, e com essa perfuração vai evitar já um grande número de partículas de folhas, de ramos, de areia, que entra no sistema e vai então melhorando, né, e facilitando a filtragem dessa água para que chegue no reservatório final uma água de qualidade e que dê condições para o consumo humano. Na segunda etapa dessa filtragem da água, vindo lá da barragem, entrando então nessa caixa, né, de 1000 litros de água, onde nós chamamos essa caixa de decantação. O que é isso? É uma caixa onde a água entra por baixo, né, e vai sair por cima. Nesse processo, então, as impurezas, né, as partículas mais grossas, como argila, areia, folhas, né, e alguns ramos, galhos, ficam então acumuladas no fundo dessa caixa, né, então dando mais uma filtragem antes de entrar então no filtro propriamente dito. Depois da água passando pela caixa de decantação, ela vem para então esse filtro que tem 3 compartimentos, né, entrando por baixo, tendo um fundo falso, subindo por um leito filtrante, né, que são pedras maiores, pedras mais grossas, onde essa água então vai passando e sendo filtrada. Ela desce novamente por
por umas pedras um pouco menores, né? Entrando novamente nesse fundo falso e subindo novamente, passando por umas pedras menores ainda, para chegar então no segundo filtro. Também temos aqui um tubo de ladrão, que é chamado, né? Então o excesso de água que entra no filtro, porque nós queremos que essa água seja uma água filtrada lentamente, então o excesso de água que vem da caixa de decantação, ela sai aqui e retorna ao destino, que é o córrego. Então realmente é filtrado a quantidade de água necessária para fazer a manutenção da caixa de 10.000 litros que nós vamos ver posteriormente. A água segue então para o segundo filtro, onde passa por 2 leitos filtrantes. O primeiro, formado por pedras menores que o anterior, e o segundo, composto de pedriscos bem finos, onde a filtragem é finalizada e a água segue para o reservatório. Saindo agora dos filtros granulosos, mas ainda continuando a falar de filtros rápidos, outro tipo de filtro é o cesto. Então ele está aqui representado nessa imagem. Geralmente a estrutura de fora é feita de aço carbono e a estrutura interna dele é feita de aço inoxidável. Ele é chamado cesto por causa do formato dele, e a gente pode perceber que o meio filtrante, no caso, são as paredes exatamente desse cesto. Dependendo do seu processo ou do que você está filtrando, o cesto pode ser feito de outros materiais, como por exemplo polietileno, papel ou até mesmo tecido. E por fim, a gente tem a classificação ainda dos filtros denominados cartuchos, que são esses representados por essa figura aqui. Então, os filtros cartuchos, eles têm uma grande faixa de aplicação, porque eles suportam temperaturas muito altas, de até 400 graus Celsius, e também eles têm uma faixa de vazão muito grande. Eles vão de 10 metros cúbicos por hora até 400 metros cúbicos por hora. Aqui, então, na representação, a gente tem a captação de água bruta. A água vai subir, vai encher esses compartimentos aqui, vai ser filtrada por essa estrutura, que pode ser composta por uma grande gama de materiais, dependendo do que você vai querer no seu processo ou do que você está filtrando. E no final ela vai sendo armazenada aqui nesse compartimento e é retirada por essa saída. Existe ainda um tipo de filtro muito específico. Ele é utilizado para dessalinizar a água de poços muito profundos ou ainda mesmo do mar. A dessalinização é feita por osmose reversa. Ela acontece da seguinte maneira: a água passa por esse filtro composto por poliamida e polissulfona e ele retém as partículas minerais dessa água. Além disso, antes de passar pelo filtro, ainda ele tem que passar por um pré-filtro, que é um equipamento que pode até ser um decantador, para retirar as partículas maiores, como pedra, folha, sujeira, enfim, para que você prolongue o tempo de vida útil do seu equipamento. Agora nós vamos falar dos filtros prensa. Esse filtro que é tão importante industrialmente. E como ele funciona? Bom, o processo de filtração é o mesmo que a gente já viu até agora. Passar uma solução por meio de uma membrana porosa. Mas, vamos ver se você entende como esse filtro funciona. A característica principal desse tipo de filtro são essas placas justapostas. Como vocês puderam observar, as membranas são colocadas no interior dessas placas. E essas placas, então, são colocadas uma após a outra. E a solução vai enchendo essas placas, enchendo esses canais, certo? E passando, então, de uma placa para a outra, como vai ser mostrado a seguir. Dessa forma, você trabalha sob pressão, nesse tipo de filtro, e com isso você consegue um filtrado cada vez mais puro. Como você pode observar aqui, ele vai abrir para nós as placas, e vai ser possível observar que a solução ela passa de uma placa para outra por meio desse furo central, como vocês podem observar, e ela vai enchendo cada um dos canais. Eles têm furo aqui embaixo e aqui em cima dessas placas, para que dessa forma a parte líquida escoe e vá de uma placa para outra, pela parte de baixo e também
pela parte de cima. Dessa forma, nós temos o enchimento do canal e a filtração é feita pelos lados da placa. Com os lados da placa, eu quero dizer nessa região aqui, onde o meio filtrante vai ser encaixado. Dessa forma, quando você abrir as placas, você retira esse meio filtrante e com isso a torta. Os filtros prensas podem ser classificados em filtros prensas de câmera e filtros prensas de quadros ou placas. Vamos entender a diferença. Eles são classificados como filtros prensas de câmera quando as placas justapostas formam essa estrutura. Você pode ver que quando elas são justapostas, cria-se uma espécie de câmera, em que a parte central é alargada e a parte de cima e de baixo é mais estreita. Então tem essa espécie de câmera mesmo. Os filtros prensa de quadros ou placas têm esta estrutura para as placas justapostas, em que tem uma propriedade interessante. Você é capaz de expandir ou comprimir a membrana porosa, como pode ser ilustrado aqui. A principal vantagem dos filtros prensa tipo câmera é o baixo custo relativo à implementação. Entretanto, os altos custos de operação, principalmente da montagem, e o desgaste excessivo das lonas faz com que estes sejam substituídos pelos filtros prensa tipo quadro. As vantagens dos filtros prensa tipo quadro ficam relativas à construção, que é muito simples, a grande área filtrante relativa por área de implementação, os vazamentos que são facilmente detectados e a manutenção, que é muito barata. Entretanto, algumas desvantagens são o custo de operação e mão de obra, que é elevado, e também a lavagem da torta. Não estou entendendo mais nada. É muito conteúdo. Pausa pro café. Que cheirinho bom é esse? Acabei de passar um café. Café. Eu adoro o cheiro do café. Licença. Que delícia. Mas uma cafeteira elétrica, confesso que eu nunca fiz café numa cafeteira elétrica. Na verdade, eu nem sei como elas funcionam. Funciona da mesma forma. É um processo simples de filtração. Filtração? Quer dizer que aquele processo de filtração utilizado nas grandes indústrias eu posso encontrar aqui fazendo café? Claro que sim. Veja, o café representa o filtrado. E esta peça representa o meio filtrante. É verdade. Realmente, este seria um filtro do tipo cesto. Veja o formato. É muito utilizado na filtração de líquidos. Isso mesmo. Mas o que seria a borra? A borra representa a torta, as partículas sólidas retidas no meio filtrante. Veja só. Eu não imaginava que poderia encontrar um processo como a filtração aqui, na cozinha. É verdade. Assim fica fácil entender o processo de filtração. E você, entendeu? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Agora eu vou falar um pouco dos filtros lâmina. Eles são muito utilizados para operações que possuem uma grande produção de torta, porque eles têm facilidade na retirada da torta. Ele é basicamente composto por lâminas dispostas lado a lado, imersas em uma solução a filtrar. Ele possui vantagens de exigir menor mão de obra e trabalhar a pressões mais elevadas que os filtros tipo prensa. Além disso, ele também é de fácil manipulação e lavagem e ele possibilita o trabalho com fluidos quentes. Os próximos de que vamos falar são os filtros contínuos rotativos. Como o próprio nome já diz, são filtros que funcionam de forma contínua e são especialmente empregados quando se necessita de uma grande capacidade de filtração. Serão aqui classificados em filtros de tambor rotativo, filtros de disco rotativos, como já ilustrado na figura, e filtros horizontais. Primeiramente, vamos falar dos filtros de tambor rotativo. O filtro de tambor rotativo consta de um tambor cilíndrico horizontal que gira a baixa velocidade parcialmente submerso na suspensão a filtrar. Na superfície externa do tambor é fixada a lona filtrante. O cilindro é dividido em número de setores por meio de partições radiais com o comprimento do tambor, ligando essas partições a um outro cilindro interno de chapa comum.
Assim, cada setor é parte de um compartimento que se comunica diretamente com o furo na sede de uma válvula rotativa especial colocada no eixo do cilindro. A cada setor corresponde um tubo e um furo na válvula. A sede da válvula gira com um tambor, mas está em contato com uma outra placa estacionária com rasgos junto à periferia. Estes rasgos comunicam-se através de tubulações presas em uma terceira placa, também estacionária, com os reservatórios de filtrado, água de lavagem e, algumas vezes, ar comprimido. Parece que todos concordamos. Era o que eu tinha pensado desde o início. Ou seja, funciona da seguinte forma. O filtro de tambor rotativo é composto basicamente da seguinte estrutura. O importante aqui é este cilindro que gira, em que nele estão inseridas as membranas porosas, aqui representadas por estas superfícies em branco. Estes jatos d'água são de extrema importância, pois são eles que realizarão a limpeza das membranas porosas a cada ciclo. E a filtração ocorre de que forma? Ao girar, o cilindro passa pela solução que você quer filtrar, e com isso as partículas sólidas ficam retidas nas membranas porosas. Ao realizar a limpeza das membranas porosas, os jatos d'água despejam na corrente de lodo as partículas sólidas. Esta corrente atravessa o cilindro por um compartimento interno e dessa forma se dá a filtração. As vantagens do filtro tambor rotativo ficam por conta da grande capacidade de filtração e pela pequena mão de obra. Entretanto, ele tem custos elevados relativo à manutenção e à implementação. Outro problema é a limitação para trabalhar com diferentes pressões e também a imperfeição da lavagem da torta. Os filtros de disco rotativos têm a estrutura muito semelhante aos filtros de tambor rotativo. Entretanto, o tambor interno, aquele cilindro, é substituído por vários discos. A solução a ser filtrada entra e se encaminha para esse compartimento dentro do filtro. Por este ângulo, é possível perceber que, ao entrar no compartimento interno, a solução a ser filtrada escoa por estes feixes para dentro do disco, onde a filtração ocorrerá. Nas paredes laterais do disco estão acopladas as membranas porosas, que serão as responsáveis por realizar a filtração da solução quando esta entrar pelos feixes do disco. Desta maneira, vamos ver como a filtração ocorre. Lembrando que a solução a ser filtrada agora entra pelo compartimento interno e por dentro dos feixes se encaminha para dentro dos discos. Ela atravessa a membrana porosa e com isso cai neste outro compartimento maior por onde a solução já está filtrada. Dessa maneira, nas paredes internas laterais das membranas porosas ficam retidas as partículas sólidas. Por isso, da mesma forma como no filtro de tambor rotativo, existem esses jatos de água, que são os responsáveis por agora desgrudar as partículas sólidas das paredes internas laterais dos discos e com isso encaminhá-las para este canal interno por onde escoará o lodo. E assim ocorre a filtração. As vantagens e desvantagens do filtro de discos rotativos são semelhantes às do de tambor rotativo. Entretanto, a lavagem consegue ser ainda menos eficiente. O último tipo de filtro contínuo rotativo que vamos falar é o filtro horizontal. Como este filtro horizontal tem formato cilíndrico, a membrana porosa que vai realizar a filtração também tem formato cilíndrico. Assim como em outros filtros, ao passar pela membrana porosa, a solução deposita as partículas sólidas no meio filtrante. Entretanto, este tem uma peculiaridade. A granulometria da membrana filtrante vai diminuindo no sentido do escoamento, fazendo com que diferentes tamanhos de partícula fiquem retidos. Em algum momento, a membrana porosa pode entupir, e para realizar a lavagem é passada uma corrente em sentido contrário, e dessa forma, as partículas que ficaram retidas devido ao perfil granulométrico da membrana são expulsas. Esperamos que, mesmo com a abordagem mais leve do assunto, tenha ficado clara a importância da filtração. Além disso, o quanto podem ser vastas as classificações e os tipos de filtro e também seu funcionamento. Sendo assim, obrigado pela atenção e até logo! Tu manda muito bem! É justamente assim que se faz. Foi bem legal. Gostei de verdade.